Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio no nosso podcast Vozes da Enfermagem. Eu sou Sara Gabriele. Eu sou Maria Fernanda. Nós somos alunas do 6º período de enfermagem da Uninasal Graças e hoje nós vamos falar um pouco sobre a gestão do Centro de Referência e Apoio ao Paciente com doença desmielinizante do Hospital da Restauração do Recife. E nós temos a ilustre presença da gestora do centro do CRAPD, Niedia Arruda. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Niedia. Antes da gente começar, eu queria enfatizar um pouco sobre o que são doenças desmielinizantes, tá? Uma breve apresentação. As doenças desmielinizantes, elas afetam indivíduos jovens e adultos, inicializando a partir dos 30 anos de idade. Por isso, gente, que o diagnóstico, nesse caso, precoce e o início imediato do tratamento, ele ajuda a prevenir surtos e também deter as deficiências. E aí, quando a gente fala, Niedia, do Centro de Referência e Apoio ao Paciente com Doenças Desmielinizantes do Hospital da Restauração do Recife, esse centro, gente, ele possui uma infraestrutura completa quando o assunto é o tratamento, certo? E aí, nesse caso, Niedia, antes da gente começar, eu queria que tu me falasse um pouco sobre a tua trajetória profissional. O que te levou a se especializar em um centro de gestão tão especializado como esse? Bom dia, eu agradeço a oportunidade de divulgar o centro, né? As doenças desmielinizantes, atualmente, existem várias. Nosso centro é referência nacional e internacional. Só para esclarecer, a gente faz a gestão da parte de enfermagem do centro. A coordenadora geral e fundadora é a doutora Maria Lúcia Brito Ferreira, que está no centro, faz em média 26 anos. A princípio, eu sou bióloga, leciono, sou docente da Secretaria Estadual e fiz enfermagem. Para chegar nesse centro, a gente começou como coordenadora do 8º Sul e Norte do Hospital da Restauração, onde a unidade de infusão e a parte administrativa do centro era com a enfermeira Maria José. E Maria José se aposentou e a partir de 2011, eu estou lá há 20 anos no centro. A partir de 2011, a gente assumiu a coordenação do centro, coordenação de enfermagem do centro e da unidade de infusão, que é uma estrutura que está dentro do centro de referência. Certo. Então, é basicamente isso. Sou graduada em biologia e enfermagem e surgiu a necessidade, né? Foi uma coisa assim, a gente foi gostando, então saiu da supervisão do andar e ficou especificamente com a parte das doenças neuroimunomediadas. Certo. Aproveitando que a senhora começou a falar, né, a gente gostaria de saber, primeiramente, o que são essas doenças desmielinizantes, o que é a esclerose múltipla, qual a importância do centro de referência e como ele se diferencia dos outros centros de referência. Doença desmielinizante, a gente sabe que são doenças que afetam a bainha de mielina. Bainha de mielina é uma estrutura lipoproteica que reveste todos os neurônios. Os neurônios são aquelas células que conduz os estímulos nervosos, né? São células específicas do sistema nervoso central e periférico também. A doença desmielinizante, o que é que acontece? Vai haver um dano. Então, o impulso nervoso, ele não é conduzido de uma célula para outra. Então, dentro de várias doenças desmielinizantes, quando ocorre esse dano, vai fazer com que o paciente tenha algumas sequelas ou não, dependendo de o que causou essa desmielinização? Então, você tem, por exemplo, esclerose múltipla, você tem a neuromielite óptica, ou espectro, porque hoje existem várias estruturas, vários segmentos, né, já é espectro da NMO. Você tem a própria neurite óptica, você tem a PIDC, que é a polineuroradicularidade desmielinizante infecciosa crônica. Você pode ter outras estruturas, como as encefalites também. Então, o que pode acarretar, como a gente pode dizer, algumas são doenças autoimunes, outras você vai dizer que são induzidas, outro vai ser algum gatilho. Pode ser distúrbio metabólico que causa esse dano, né, nessa bainha, que vai causar esse processo de interrupção da condição nervosa. Você pode ter uma resposta autoimune a uma infecção viral, a uma vacina,
Porque, na verdade, é um processo inflamatório que vai destruir. Então, aquela condução. Se vai ter uma readaptação e uma nova condução se formar, vai depender do tipo de doença, né? E o que causou. Até medicamentos, alguns venenos podem causar isso. Então, a gente tem vários fatores. Especificamente, falando de esclerose múltipla, ela é uma doença inflamatória degenerativa do sistema nervoso central. Ela não se sabe até hoje o que é que... Isso é um fator, é por conta disso. Tem uma questão genética, mas se sabe que ela é uma doença imunomediada, né? O que vai desencadear, a gente não pode dizer que fechou, é uma causa própria. Então, tem fatores externos também, tabagismo, acredita-se que alguma coisa relacionada à vitamina D, mas a gente não pode ter, se um pai tem, uma mãe tem, os filhos terão, não tem uma coisa certa. Então, basicamente, se sabe que é uma doença do sistema nervoso central, degenerativa, inflamatória e crônica. Então, quais são os principais sintomas que a gente pode ter? A gente pode ter distúrbio na visão, pode ter distúrbio de déficit de força, cognição, sensorial. Então, N fatores, N sintomas que podem aparecer a nível do sistema nervoso central. No Brasil, são mais de 35 mil pessoas com a esclerose múltipla. E o perfil, geralmente, mulheres, maior incidência de 20 a 40 anos. Isso não quer dizer que nós temos criança, e pessoas acima de 40 anos, idosos. Então, o perfil é basicamente mulheres, a proporção é maior em mulheres, entre 20 e 40 anos, ou seja, idade produtiva. E qual a importância do CRAPD, onde ele vai se diferenciar dos outros centros de referência? O que diferencia um centro de referência, né, de outras unidades que não são específicas? Primeiro, o paciente ele vai ser tratado por especialistas, né? Ele vai ser conduzido, vai fechar o diagnóstico mais cedo e ele vai ter todo um suporte, um apoio de uma equipe multidisciplinar direcionada àquela especificidade. Então, por exemplo, existe o neurologista de uma forma geral, mas existe o neuroimuno, que são, dentro também da enfermagem, né? Você tem a neurologia de forma ampla e agora a gente tem as subespecificações. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter o diagnóstico e ele vai ter profissionais capacitados, protocolos que são sempre reestruturados, reavaliados, e tudo que há de mais moderno dentro daquela sua doença. Então, isso aí facilita o tratamento, facilita o suporte, é mais rápido, a terapia é medicamentosa e os profissionais estão sempre se capacitando e atualizando de uma forma geral, não só o paciente, mas a família, a abordagem, trazendo dessa forma a melhoria na capacidade, né, e na qualidade de vida que aquele paciente possui. Com certeza. Então, isso é importante. Certo, Nédia. Já que tu começou a falar dessa questão, né, das equipes multidisciplinares dentro do centro, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre a jornada do paciente dentro desse centro. Por exemplo, a partir do momento que o paciente ele chega nesse centro, como é estruturado o atendimento dele? Você falou das equipes multidisciplinares. Quais são, Nédia, os primeiros passos que essa equipe toma para que esse paciente ele tenha um diagnóstico rápido e preciso? Deixa eu te explicar mais ou menos. Esse paciente, ele chega do ambulatório, né? Ele pode vir do ambulatório externo, egresso, ele vem indicado, né? Ele vem enviado, por exemplo, cidades dos interiores, de outras cidades daqui da região metropolitana. Então, ele vem via ambulatório. Tem outro tipo de paciente que vem, ele é internado e fecha diagnóstico lá, na própria internamento. Mas, mesmo assim, ele é encaminhado para fazer o tratamento a nível de ambulatório. Então, ele tem que ter uma consulta com o neuroimuno. Então, o que acontece? Chegando no ambulatório, esse paciente ele vai terminar de fechar diagnóstico.
ele é encaminhado, muitas vezes ele precisa fazer outros exames. Exame de imagem, LCR, que é o exame do líquor, da coluna, como as pessoas mais ou menos conhecem, e alguns exames laboratoriais. Então, no primeiro momento, se ele não tiver todo esse... Ele vai fazer a triagem no ambulatório, solicitar os exames para fechar diagnóstico. Fechado o diagnóstico, ele vai, no segundo momento, ver com a equipe médica e enfermagem, que está em conjunto, qual tipo de medicação ele se adequa. E a necessidade. Se a doença é mais agressiva, ele vai precisar de um tipo de medicamento. Se a doença é mais tênue, ele vai fazer medicamento em casa. Então, a princípio, no segundo momento no ambulatório, ele vai fechar a terapêutica. Fechando a terapêutica, se for medicações realizadas em casa, ele vai ter o suporte da enfermagem, toda a rotina. Ele vai primeiro passar pela enfermagem, a gente vai explicar ao cuidador, ao paciente, são medicações subcutâneas, intramuscular e orais. Então, esse tipo de paciente, ele vai ficar sendo acompanhado, porque ele tem que vir de 6 em 6 meses na consulta. Ele tem um elo também de toda uma parte burocrática, que os medicamentos são fornecidos pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, porque são medicamentos de alto custo. Então, ele vai ser também direcionado à enfermagem, que vai dar todo esse suporte. Até porque o diagnóstico, ele é muito difícil, né? E muitas vezes o paciente e a família não têm compreensão. Então, a gente vai sendo gradativamente. Então, a enfermagem tem um papel fundamental. Não só na questão da terapia medicamentosa, das aplicações, né? Até os orais, como e onde tomar, o que é necessário, se sentir sintomas, o que deve fazer. E aquele outro que muitas vezes vai ocorrer ou troca de medicamento, ou muitas vezes já inicia um tratamento com uma terapia endovenosa, ele vai ser direcionado para a pulsoterapia, que é a unidade de infusão, que pertence ao centro de referência, e ele aí é todo o suporte que a enfermagem vai dar ao paciente e à família. Tanto a questão administrativa de burocracia, que é uma coisa intensa e complexa, né, do SUS, porque a gente tem que mandar documentações a cada 6 meses para a farmácia do Estado, que há um sistema unificado no Brasil, que vai direcionar, e ele vai vir fazer a infusão lá na unidade, onde a farmácia chega no dia da infusão, libera a medicação e ele faz. Só que isso aí a gente tem todo um gerenciamento de controle de exames laboratoriais, para ver se o paciente não tem infecção. Então, a gente está todo... E essa sequência pode ser a cada 30 dias, a cada 40 dias, a cada 6 meses. Existe também aquelas medicações que, quando o paciente está em surto, mesmo ele fazendo medicação em casa, o que é um surto? É quando ele tem uma exacerbação de algum sintoma. Ele está evoluindo bem, e de repente ele tem um déficit de força, ou tem uma dormência, né, uma parestesia, ele sentiu uma tontura, algum sintoma, se ele não tiver infecção, né, porque uma infecção no paciente neurológico, ele vai dar um falso surto. A gente faz essa triagem, então se ele não tiver nenhum sinal de sintoma, ele vai iniciar o que a gente chama de pulsoterapia, que é uma dose alta do corticoide durante 3 a 5 dias. Então, a demanda também pode ser espontânea, de um paciente que está em casa fazendo medicação, mas se ele achou que está... E esse que a gente pode chamar de surto, é quando um sintoma desses varia de 24 horas a mais. Se eu tiver, por exemplo, uma dormência no braço, mas passou, daí passa, isso não vai caracterizar um surto. Mas se aquela dormência permanece a mais de 24 horas... ele vem ao centro de forma espontânea, é aberto. Aproveitando que a senhora já está falando sobre a pulsoterapia, a gente sabe que depois do diagnóstico, ele é um dos muitos tratamentos utilizados, né? Primeiro eu queria que a senhora explicasse para o público o que é a pulsoterapia, essa terapia venosa, como ela vai entrar no plano de cuidado ao paciente, qual a importância dela também. A unidade de infusão, a pulsoterapia que a gente chama, né, que pode ser com corticoide, pode ser com imunoglobulina e com anticorpo monoclonal,
ela tem uma grande importância, a princípio, porque se o paciente está com um processo inflamatório agudo, então, para evitar que aquelas lesões permaneçam, né, e as sequelas fiquem para sempre no paciente, ela vai ser debelada, o processo inflamatório. Então, o que a gente faz nessa unidade de infusão? Quando o paciente chega, se é surto, vai ser tratado e vai ser acompanhado. A gente também solicita um exame de imagem para verificar, porque se for surto, as lesões vão ser captantes, que a gente chama, porque é com contraste, então vai estar lá, né? O contraste vai dizer, estou aqui, existe um processo inflamatório. As outras pulsoterapias, que são de anticorpo monoclonais, de imunoglobulina, vão manter, né, o sistema imunológico atuando ali de forma que não haja a progressão da doença. Então, há todo um esquema que é feito, direcionado a uma assistência. Por exemplo, o paciente que faz corticoide, ele vai ser direcionado a sinais vitais a cada 1 hora, todos. Vai ser indicação do que ele pode ou deve evitar durante esse período de corticoide, né? Por exemplo, a hipertensão, a glicemia, então vai ser evitado. Tem todo esse processo que deve ser, por exemplo, os leucócitos vão aumentar, pode ter plaquetopenia, é comum. Então, há todo um esquema, há toda uma assistência que é montado para ele. Nos anticorpos monoclonais, sempre tem que verificar se há risco de infecção, então vai ter um rastreio infeccioso, né? Se o paciente, há um plano de cuidado, aquele paciente já tem outras comorbidades, a família é importante participar e compreender todo esse processo, como a gente muitas vezes dá declaração para o TFD, que o paciente, na maioria das vezes, não são daqui, a questão de locomoção, que muitos deles, né? Porque antigamente o esquema terapêutico não tinha muita variedade. Hoje em dia o SUS já promove, então as coisas vão se modernizando, a gente já tem outras medicações e cada vez mais vão surgindo. A gente também trabalha no centro com pesquisa terapêuticas, então isso é importante. A gente faz estudos randomizados com centros internacionais em conjunto. Então, há toda uma dinâmica de estrutura e de apoio para aquela assistência, que é tratar os diferentes de forma diferente. O plano é individualizado, porque as necessidades também são diferenciadas. Há coisas que é comum, né? Incontinência urinária, muitas vezes alguns cadeirantes. Então, de uma forma geral, é você tratar os diferentes de forma diferente, porque ninguém é igual a ninguém. Isso é que é importante, né? Vai variar a necessidade, o enfrentamento, né, de como aquele paciente chega para nós. Entendo. Tu começou a falar, Niedia, um pouco dessa questão, tanto do deslocamento do paciente, como também essa questão toda da parte burocrática para conseguir, no caso, esses medicamentos. Eu queria que tu explicasse um pouco para a gente toda a questão e os desafios na gestão desse tipo de tratamento. Assim, toda essa questão mesmo para tu proporcionar para os pacientes um tratamento, nesse caso, que seja eficaz para eles. Como vocês, no centro, enfrentam esses desafios, nessa gestão? São vários os desafios, né? Primeiro, a estrutura física do espaço, né? Que a gente sabe que o governo, infelizmente, a demanda é grande e não depende somente da gente. Há fatores externos que interferem, né? Além, por exemplo, de poucos profissionais, a quantidade de pacientes só aumenta porque atualmente você fez o diagnóstico mais rápido, né? E a gente faz capacitação do pessoal do interior. Então, mesmo lá na ponta, quem está na assistência primária pode ser, não é só um neurologista, né? Muitas vezes é em PSF. Então, o clínico, o enfermeiro, já está em alerta e já encaminha para fechar diagnóstico. Então, atualmente o diagnóstico é fechado. Antigamente era 20, 10 anos. Hoje existe, né? Porque déficit de força, é o dormente, você vai para vascular, vai para ortopedia, vai para o oftalmo. Até, muitas vezes, percorre um caminho grande e que essas consultas no SUS, vocês sabem que não é tão simples e tão fáceis. Então, muitas vezes, essa demanda demora um tempo até chegar para nós, no centro de referência.
Então, há também uma questão também de logística, por exemplo, dos TFDs, né, dos municípios. Também isso aí interfere muito. Então, quando chega para a gente, posso dizer o seguinte: atualmente, a gente consegue muitas vezes um remédio uma semana. Medicamentos que são de 3 e vai até 260 mil, que a gente tem. Onde 0,2 ml. Ou seja, quase nada, né? Uhum. Então, isso a gente tenta priorizar ao máximo. A nossa convivência com a farmácia do Estado é ótima, mas isso assim não foi do dia para a noite, né? A gente tem ganhos, que a farmácia do Estado começa a trabalhar de 6 horas, que a gente conseguiu, porque o paciente, eles vêm muita gente do interior e eles chegam lá antes das 6. Então, essa demanda a gente conseguiu e facilitou muito. A gente tem um Zap, que é nosso, que a gente, assim, é privado, mas que a gente fez questão de deixar para os pacientes, né? Com a pandemia ficou muita coisa assim que a gente necessitou. A gente abriu e-mail, eles mandam os documentos, mandam alguns remédios, alguns exames, que é para a gente fazer esse controle. Manda receituário em forma de facilitar a vida dos TFDs, né? Com assistente social do município. Há todos esses desafios que são constantes. E muitas vezes eles não têm condições, fatores sociais, econômicos e culturais que entendam todo esse processo. Então, é uma luta muito grande, mas que a gente enfrenta. Aproveitando que a senhora já está falando dessa questão das dificuldades, né? A senhora já pode falar para a gente sobre como vocês lidam com a questão do fluxo de pessoas, porque a gente sabe que é difícil considerando a doença em si e essa necessidade de recursos especializados que vocês precisam, né? Como vocês lidam com essa gestão de pessoas? Atualmente, a gente tem residentes médicos e residente de enfermagem, de neurologia, né? E atualmente nós temos também o que a gente chama de fellow, que é uma subespecialização médica, e a gente está montando uma subespecialização de neuroimuno também de enfermagem. Então, existe a equipe médica e a equipe de enfermagem. Eu estou dizendo isso mais na parte de infusão, porque a nível ambulatorial vai ter fono, vai ter físio, que atualmente a gente não tem nada específico somente para o centro. A demanda dos pacientes, como são do HR, também vai para esses ambulatórios de físio e de fono. Infelizmente, a psicóloga se aposentou e até então não foi reposto. Então, um dos fatores que a gente tem é reposição da equipe multiprofissional. Então, a nossa demanda são reuniões clínicas, onde participam também toda a equipe, tanto de enfermagem como médica. E as capacitações são semanais. Existem também as online, desses grupos de tanto médico como de enfermagem. Capacitações a nível estaduais, a níveis nacionais. A gente está sempre buscando o que é que tem de mais novo, né? Então, você vai precisar capacitar, principalmente, não só médico nem enfermeiro, mas aqueles profissionais de enfermagem, técnicos, que estão na ponta. Então, os residentes de enfermagem capacitam junto com a equipe médica, com os residentes médicos, a equipe de uma forma geral. Uhum. Então, isso aí é de forma contínua, esse processo de aprendizado. Porque o que a gente está sempre aperfeiçoando, né? E buscando dar melhores condições na qualidade de vida do paciente. Entendo. Isso aqui é importante. Isso é um centro de referência, né? Então, a gente está buscando sempre aprimorar. Nesse caso, Niédia, além do tratamento médico, também tem toda a questão psicossocial e familiar. Pode falar para a gente um pouco mais como o centro lida com essas questões? Por exemplo, existe algum programa específico, tá, no centro, que ajude tanto os pacientes como a família a lidar com todas essas questões, tanto emocionais como social da doença? Como eu falei antecipadamente, por exemplo, o psicólogo, a gente tinha um psicólogo específico, agora não temos mais, né? Não foi reposto. Então, a questão social, eu acho que o enfermeiro faz um pouco de tudo, infelizmente. Não deveria ser, mas a gente abarca, né? Porque a gente não sabe ver e
deixar despercebido. Então, essa questão social, a gente trabalha muito junto com a família. E quando é necessário o suporte social, a gente chama o serviço social. Então, o serviço social dá um suporte, o serviço social do hospital, né? Então, por exemplo, essa questão de TFD, eu mesmo faço a solicitação. Quando ele não tem, mando por e-mail, mando pelo WhatsApp, que a gente disponibiliza. A questão, muitas vezes, marcação, que é um pouco difícil. A gente tenta entrar em contato com o ambulatório, mas arrumar um jeito, ou a família, ou se não tem ninguém, mas que possa mandar alguém próximo daqui. Essa questão precisa de uma terapia, a gente encaminha para as suas respectivas unidades primárias, né, básicas. Por exemplo, as prefeituras, os encaminhamentos de psicologia, de psiquiatria, porque é muito comum um paciente de doenças crônicas, principalmente esclerose múltipla e neuromielite óptica, terem associado depressão. Déficit cognitivo, depressão, principalmente depressão. Então, a gente faz esse direcionamento, né, para aceder quando é necessário, precisar de uma cadeira de roda ou de outro suporte, prótese, muitas vezes, órtese. Então, a gente faz com que direciona. Fono, a gente vai direcionar e dá esse suporte, muitas vezes, né? Existem vários laboratórios das medicações que têm vários programas que também dão esse suporte. Mas é extra, não é do centro, né? Eles fornecem porque eles são responsáveis pelas medicações, então há todo um suporte também, que eles ajudam muito. Vários programas dos diversos laboratórios das diversas medicações. Você citou anteriormente que vocês estão sempre procurando inovações para esse tratamento, né? Você quer falar para a gente um pouquinho sobre o que vocês estão ansiosos para implementar nesse cuidado ao paciente, trazer para o público, e quais são as perspectivas futuras para o centro? A gente espera que o centro se amplie, né? Que mais pessoas se engajem mais profissionais se engajem nessa luta, nessa missão, vamos dizer assim. De tecnologia, o que é que a gente precisa? Não depende muito da gente, né? Mas, por exemplo, ressonância melhor, né? Porque, por exemplo, aqui no estado tem uma bem específica que só tem no hospital português. Seria melhor, mas embora que a gente ainda é de ponta, medicamentos que são de alto custo, que são recentes, que ainda faltam ser aprovados pela Anvisa, e alguns que já foram aprovados, que sejam liberados mais rápido pelo SUS. Então, acho que isso aí é um fator, né? Prontuário eletrônico no hospital, que já começou a ter. Por que é importante? Porque, às vezes, você tem que, para saber, você tem que buscar de papel lá embaixo, né? No ambulatório, no SAM. Então, agora, com os prontuários já eletrônicos, você já tem como ver aquele paciente. Então, isso facilitou mais. E a chegada de novas medicações, eu acho que isso é importante. Muito, 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 porque vai dar mais oportunidades, né? Diminuir o grau, a evolução da doença. Entendo. Agora nós vamos ouvir o outro lado da moeda. Trouxemos uma paciente que vive com a esclerose múltipla, Érica Alves. Seja bem-vinda. Você pode falar pra gente um pouco da sua experiência no centro de referência, como foi o processo do diagnóstico até o tratamento com a pulsoterapia? Bom dia, né, para vocês. Dia. Veja só. Eu descobri a esclerose em 2013, porém eu já tinha os sintomas desde 2011. Eu fui diagnosticada por uma neuro particular e ela me encaminhou para o centro de referência do estado de Pernambuco, que é o HR. Daí eu fui realmente muito bem acompanhada lá. Até hoje eu sou acompanhada lá. E os profissionais de saúde lá também dão um super apoio para a gente. Entendo. Nesse caso, Érica, como você se sente ao utilizar esses serviços do centro? Assim, você falou toda a importância realmente dos profissionais, tá? Mas como você se sente mesmo utilizando esses serviços, que nesse caso você mencionou anteriormente, que você foi, nesse caso, diagnosticada por uma profissional particular. Isso. E aí, como você se sente agora utilizando esses serviços do centro, só que nesse caso do SUS? É o seguinte, o SUS, ele dá um suporte muito bom para a gente. Eles têm um acompanhamento. Primeiro, eles diagnosticam, fecha o diagnóstico de qualquer doença, eles fecham, e eles dão um acompanhamento. Eles conseguem toda a medicação para a gente,
e somos acompanhados por vários profissionais, tanto neurologistas, fonoaudiólogos, psicólogos. Lá realmente é um centro de referência. Pode falar pra gente se você tem algum tipo de dificuldade na hora de se deslocar da sua casa até o centro de referência? Então, eu tenho um problema de locomoção, né? Isso. Aí o que acontece? Eu sou do interior, eu tenho que pegar um transporte para vir para cá. E aqui é bem... Tipo, tem acessibilidade, é tudo planejado realmente. Certo. Quando a gente estava conversando com a Nied anteriormente, a gente falou que, além do tratamento médico que o centro oferece, também tem toda a questão da importância do apoio, tanto psicossocial como familiar. E aí eu queria saber de você, Érica, essa questão desse apoio psicossocial e familiar, você tem algum apoio familiar quando se trata dessas questões emocionais e sociais relacionadas à doença? Certo. Assim... Social tem, com certeza tem. E da família são alguns que dão o apoio. Não são todos da família que apoia, né? Porque como essa doença é complicada, porque nem todo mundo tem um conhecimento. Porque, exemplo, ela dá muita fadiga. Nem todos os entes queridos acreditam que você está com fadiga devido à doença. Entendo. Pode ser que eles achem que não é a fadiga da doença, entendeu? E assim, na minha família, eu tenho uma boa parte que me dá apoio. Não todos, mas uma boa parte me dá apoio, sim. Entendo. E isso é muito importante. Isso é Com muito certeza. importante pra gente. Com certeza, com certeza. E aí, eu queria saber um pouco mais dessa questão relacionada ao tratamento da pulsoterapia, né? Foi falado pra gente que toda essa questão burocrática referente à medicação, tem intravenosa, tem oral, o paciente ele pode fazer o tratamento em casa. Eu queria saber um pouco mais de como é com você, até porque a Nied já falou que todo paciente tem um tratamento em específico, né? O que se adequa melhor. Isso. Certo. Quando eu descobri em 2013... A minha neurologista, ela passou uma medicação que eu automedicava. Isso. Que eram umas pistolas tipo insulina. Sim. Eu passei 2 anos usando, eu mesmo me automedicava, né? E depois de 2 anos, fomos fazendo exames de ressonância magnética, descobriu que a doença ela não estava estabilizada. Ela estava em evolução, ela estava ativa. Aí foi a troca da medicação. Aí o que aconteceu? 9 anos eu fiquei tomando intravenosa lá na pulsoterapia. E assim, somos bem acolhidos. Todas as enfermeiras são muito atenciosas, são muito carinhosas com a gente, fazem de tudo para a gente amenizar o sofrimento. Eu entendo. Porque a doença, ela não mata, mas ela maltrata muito. Aí é isso que a gente precisa, né? De um apoio, de um ombro amigo, né? Entendi. De um carinho. Entendo. Porque nem todo lugar a gente vai encontrar isso. Entendo. É muito bom saber que o papel da enfermagem ele também está nisso, entendeu? É ser além de enfermeira, é ser além de um profissional de saúde. É também estar ali para o paciente em todas essas questões sociais também. Isso. Entender que nem sempre vai haver um paciente que vai ter esse apoio. Então, eu como profissional, eu estou ali, nesse caso, para te fazer entender, ó, o tratamento ele é preciso, eu estou aqui, não se preocupe, a gente vai fazer todo o tratamento direitinho. Então, que massa que tu tem essa visão mesmo relacionada à equipe, no total, no geral. A equipe é muito boa, muito boa. A gente recebeu a Nied aqui, né? E ela falou um pouquinho sobre as dificuldades que eles têm lá no centro de referência. E um dos pontos que ela citou foi a questão da medicação, que às vezes atrasa para chegar lá, até chegar ao paciente. A senhora já passou por isso? Essa questão da medicação, de ter atrasado, ou qualquer outro problema dentro do centro? Não, eu não passei... Por falta, você fala falta de medicação? Não, no caso, a demora de chegar a medicação até chegar à senhora. Algumas horas, não é isso? Isso. Acontece. Eles demoram um pouquinho. Já aconteceu várias vezes comigo. O pessoal de lá da Secretaria de Saúde, né? Eles demoram um pouquinho. Devido ao trânsito, tem isso também, né? Uhum. Mas nada que impeça, não, nada não. Só demora algumas horinhas, mas
Tá de boa. Então, sua experiência geral com o centro tem sido bem satisfatória, né? Bem satisfatória. Durante todo esse tempo bem. utilizado. Muito boa mesmo. Eu não tenho que questionar, reclamar nada. Lá o pessoal é muito atencioso. A nota é 10 mesmo. Primeiramente, eu queria te agradecer, Niedia, pela participação. De fato, toda a experiência que você compartilhou pra gente foi extremamente valiosa, inclusive para nós duas, né, que somos estudantes da área. Então, assim, entender mais sobre a esclerose múltipla, sobre a gestão do centro, é de fato muito importante. Antes da gente finalizar, eu queria saber se você tem, Niedia, alguma mensagem final, algum conselho para os nossos ouvintes, talvez alguém que esteja nos assistindo possua, né, a esclerose múltipla, ou tem algum familiar, ou tem algum conhecido. Nesse caso, você tem algum conselho para passar para eles? A primeira coisa é, você ou vocês, né, paciente e família, não estão sozinhos. É a primeira coisa. Esclerose múltipla, especificamente, é uma doença crônica, não tem cura, mas tem tratamento. Vários tratamentos, né? E aos primeiros sintomas, buscar um apoio médico que seja especializado. Se você não pode ir diretamente, vá primeiro na unidade básica e, em seguida, a um centro de referência. Mas que fique bem claro, porque o diagnóstico não é fácil, mas você não está sozinho, existe tratamento, e um tratamento que é pelo SUS. Você não precisa ficar sem tratamento, né? O medo de ficar de cadeira de roda é imenso. Eu acho que é um dos piores. Que você perguntar o que é que o paciente teme mais, né? São as lesões e esses danos. Hoje em dia, a gente sabe que quanto mais cedo você chegar ao tratamento precoce, e já existe tratamento de alta eficácia, você vai ter uma qualidade de vida excelente e normal. Então, você não está sozinho, é uma doença crônica como qualquer outra doença, mas principalmente tem tratamento. É isso. Agora... Muito obrigada pela participação. E é isso. Eu que agradeço. Nesse caso, Érica, fizemos também o mesmo questionamento para a Niedia, tá? Nesse caso, você tem alguma mensagem, algum conselho para passar para o nosso público? Pode ser que alguém que esteja nos assistindo também possua a esclerose múltipla ou tenha algum familiar. Algum conselho relacionado tanto a essa questão do tratamento com a doença? Como lidar com a doença, como oferecer apoio. Realmente, toda essa questão agora, tipo... referente ao apoio, se você, nesse caso, não possui a doença, mas você tem um familiar, um amigo próximo, como tu acha que essa pessoa ela deve agir para passar mesmo essa segurança para o próximo? É assim, quando a gente descobre que tem esclerose, a gente acha que o mundo vai acabar, que a gente vai morrer no outro dia, e, na verdade, não é isso que acontece. A doença, ela não lhe mata, a doença lhe maltrata. Mas o que acontece? Com o apoio da família, a gente vai amenizando os sintomas. Com o apoio, a gente vai tirando de letra tudo que acontece, entendeu? Isso é não desistir. Entendeu? E o apoio é essencial. É essencial. Sempre dá uma força, um encorajamento, entendeu? E as pessoas têm que ter muita fé, porque sem fé a gente não chega em lugar nenhum. Entendo. A gente queria agradecer muito a tua participação, Érica. É de fato muito importante ter, como a Sara falou, a opinião desse outro lado da moeda. Uma coisa é uma pessoa falar sobre o centro porque ela trabalha lá. Outra coisa é você que usufrui, nesse caso, dos serviços. Experiências diferentes, né? São visões diferentes. É verdade. Exato. Que eu sinto na pele, né? Mas, assim, muito obrigada mesmo, tá? Por comparecer ao nosso podcast. E também uma mensagem a quem, nesse caso, está nos assistindo, tá, gente? Nesse caso, não se esqueçam de seguir o nosso podcast e continuem acompanhando, porque a gente vai falar mais sobre todas essas outras questões relacionadas à enfermagem, não só a esclerose múltipla, mas também trazer para vocês também outras entrevistas relacionadas a outras doenças. Nesse caso, novamente, muito obrigada. A Érica também. Obrigada, Sara. Muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui e até a próxima.